Isaías capítulo 1, Ishaial, capítulo 1, versículo 3. Ouve os céus, presta atenção, ó terra, céus e terra, porque Jeová está falando. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento a manjedoura do seu senhor, mas Israel é incapaz de conhecer. Meu povo não é capaz de entender. Depois eu vou ler durante a pregação, mais para frente, Hebreus 12, versículo 1, também outra escritura que eu queria ler nessa pregação. E o tema dessa pregação, eu gostaria de vir pregando temas baseado no fim, estruturado no fim. Ou seja, no fim haveria uma pregação na terra que as pessoas não iriam acreditar, porque teriam que voltar à palavra original. Não é questão de viver como vivia o povo do ano 30, do tempo de Yehonan, João Batista e Yehoshua, o Mashiach, né? E Yehonan, João é o precursor. Né? Eu vou precisar, muitas vezes, falar João no português e Yehonan no hebraico, né? Mas o nome é Yehonan. Né? Entenda que a culpa desse trabalho, esse esforço todo que eu devo fazer nas pregações é dos tradutores, não dos escritores, e nem do autor da Bíblia, que é Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus. Né? É um grande trabalho, um grande esforço, mas a gente faz com alegria, né? Porque nome não translitera, não muda. Objeto, coisas, árvores, até animais, né? Leão no Brasil, lion no francês, e aí vai mudando, né? Mas o nome próprio de um ser humano não se translitera, não. Aí eu estava ouvindo até um sheik muçulmano, perguntaram a esse sheik muçulmano se ele crê nas escrituras, na Bíblia. Ele disse assim: eu creio no original, nas originais escrituras da Bíblia. Embora eu acredite que os muçulmanos não seguem a Bíblia, não creem na Bíblia, mas ele estava dizendo isso. Aí ele disse assim: nas traduções eu não acredito não, porque as traduções são interpretações dos tradutores. Esse sheik muçulmano não está errado, num certo ponto, não. Como, por exemplo, eu estou a pregar sempre aqui que essa transliteração de nomes foram os tradutores. Né? Foi Satã também. Que você não vai parabenizar Jean Jorge Tricino, que no ano 1524, há 500 anos atrás, mudou a fonética do I para o J e era Iesus no latim e virou Jesus. Aí a humanidade recebeu esse presente romano. Já tinha um presente grego, né? Jesus, Christus. E aí recebe o presente romano. Porém, através destas pregações que eu estou a pregar, Deus está dando um presente hebreu. Yehoshua, Mashiach. Mashiach e Yehoshua. Eu não sei o que você vai fazer. Né? Eu sei que eu tenho que pregar. Então, o problema não é os escritores da Bíblia, Shaul, Paulo, Saulo, Kefas. Não é Matitial, Mateus, né? Não é os escritores. Não há nada errado nas escrituras originais. Né? Embora ninguém sabe onde está o original de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ninguém sabe onde estão os originais das 14 cartas de Paulo. Não tem o original.
os originais. Mas temos o autor da palavra, das escrituras. Roa HaKodesh, o Espírito de Deus. Ele está aqui para nos levar, quem crê, é claro, a pregar corretamente. Pô, você vai ler Jesus na Bíblia e vai pregar Yehoshua? Sim, eu não vou desprezar a Bíblia porque o tradutor fez erro. Não, eu vou orar a Deus para Deus me dar sabedoria. E explicar certo, né? E alguém crerá, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra do Mashiach, né? A pregação da palavra do Mashiach. Romanos 10, 17, né? Então você compra uma Bíblia, essa aqui eu ganhei, né? A Bíblia de Jerusalém tem 73 livros, né? Macabeus 1 e 2, Judite, Tobias, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque. Ela tem 73 livros. Você compra uma Bíblia, porém você vai ficar refém do tradutor. Nesse caso dessa Bíblia aqui, os tradutores lá em Israel, da Bíblia de Jerusalém, me deram de presente o nome Yehoshua no rodapé de Mateus 1, 21. Pode procurar aqui que você tem um nome que salva. Yehoshua quer dizer Yud Rei, Vav Rei, Yehová salva. Porque tem o trigrama, Yud Rei, Vav. Em hebreu, Yehoshua tem o trigrama. Ele carregou, manifestou, trouxe. Ele tinha o nome do pai, né? Seu nome não é Yeshu no Talmud. Yeshua. Yeshua. Não, seu nome é Yehoshua. Tem que ter o trigrama. Se não tiver o nome do pai no filho, se o filho, o filho que você invoca, Jesus, não tem Yud Rei Vav. Yeshu. Yeshua. Não tem Yud Rei Vav. Tem que ter o trigrama, pelo menos para você chegar no céu, né? Então, compras uma Bíblia. Aí vem um problema. O tradutor, ou os tradutores, João Ferreira de Almeida, Thompson, Scofield, Reina Valéria, King James, e tantos tradutores de hoje, modernos, eles vão puxar a sardinha para a brasa dele. Se é anglicano, vai puxar para a Bíblia anglicana. Se é luterano, vai puxar para a Bíblia de Lutero. Já tem Bíblia pentecostal, aliás, já tem Bíblia brana, né? Para os tabernaculanos, né? Do tabernáculo, né? Os ismos. Mas aí, essa é a última guerra, a última batalha, a última luta. Tu terás, nós teremos que vencer os tradutores que colocaram eu na tradução das Escrituras. É a última luta, né? O autor da Bíblia está vivo, né? Você deve entender, quando você ouve a palavra original hoje, essas pregações, não é o que os tradutores, João Ferreira, Thompson, Scofield disseram. King James, né? Não, se eu for depender deles, eu vou me perder, né? O autor da Bíblia, o Espírito de Deus, HaKodesh, está vivo. Então, para a salvação, você vai ter que entender e concordar, de acordo com Atos 26:14, que Yehoshua falava em hebraico. Então, a Bíblia era em hebraico. Embora eles dizem que sumiu, desapareceu, eles têm cópia de Matitial, de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Tem cópia de Romanos, de Gálatas, Efésios, Coríntios 1 e 2, Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses, Timóteo 1 e 2, Tito, Filemão, Hebreu, tem cópia de tudo. Eles que não sabem onde está o original. Mas mesmo assim eu creio que foi as mãos do Eterno, as mãos de Deus, que preservou a Bíblia. Agora vamos ter que enfrentar a última guerra, a última luta, né, contra os tradutores, né? Mesmo sem ter as escrituras, os pergaminhos originais. Não me venha dizer que Paulo não estudava, não era estudioso. Lá em Timóteo, lá no último capítulo, lá quando ele vai dizer que está terminando a carreira, pede Timóteo para vir depressa por causa do inverno. Traga a capa que deixei em Troade na casa de Carpo, e os livros e os pergaminhos, né?
Então havia os pergaminhos. Paulo diz que escreveu com a sua mão, com grandes letras, havia pergaminhos. Sumiram. Mas de uma forma ou de outra, o Criador, as mãos do Eterno, fez preservar a Bíblia. Fez preservar a Bíblia. Agora mesmo eu estava respondendo. Alguém, numa pregação, botei num grupo de judaizantes, né? Ele estava dizendo que não crê no Novo Testamento. Ele acha que o Novo Testamento é inspirado pelo diabo, né? É Flaviano. E eu pensei, né? Uma pessoa dessa, com uma incredulidade desse tamanho, tá perdido, gente. Isso aí nunca vai ser salvo. Eu mesmo falei para ele, você despreza, você rejeita a única coisa que pode te salvar, que é a palavra, né? As escrituras. A palavra é o Mashiach. No princípio era a palavra, João 1, a palavra, o Logos, né? A palavra estava com Deus, o Eterno, né? E a palavra era Deus, é o Eterno. Hebreus 13:8. Primeiro tem que citar Malaquias 3:6. Sim, eu sou Jeová e não mudei, o Pai. Aí eu cito Hebreus 13:8. E Yehoshua Mashiach mesmo ontem, hoje e eternamente. Para ficar claro, né? Que só existe um Deus, e Pai, Filho e Espírito Santo é esse Deus. Não tem três nomes. Se você pega Mateus 28:19, tem 4 letras lá, batizando em nome Abba. Nome, N-O-M-E, singular. Nem Mateus 28:19 tem trindade de Tertuliano, pai da trindade, do nome Trindade, que o cristianismo, as igrejas cristãs confessam hoje. Uma palavra que nem na Bíblia está, gente. Na Bíblia não aparece a palavra trindade. E lá não está escrito, lá em Mateus 28:19, batizando nos nomes, plural. Está no nome, N-O-M-S, singular. Abba, bem, Abba, Pai, bem, Filho, Roa, HaKodesh, Espírito Santo. Então só tem um nome, porque Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Então, ele disse para mim que só crê na Torá. E ainda falou assim, né? Que esse Paulo, que escreveu as cartas, ele próprio escreveu as cartas, as 14 cartas, e ele próprio interpretou. Ele não creu no Novo Testamento, ele disse assim, não foi nem Jesus. E como que alguém que diz que crê na Torá, diz que é judeu, judaizante, vai citar Jesus? Se o J não tem no alfabeto hebraico, tem alguma coisa errada aí. Mas ele falou que Paulo foi quem escreveu, e Paulo mesmo escreveu, interpretou e explicou o que escreveu. E eu pensei, né? Fiquei pensando, porque quando a gente começa a ler Bereshit, Gênesis, você vê Jeová, o Criador, aparece ali, né? Vai criando, depois vai aparecendo para os patriarcas, né? Aí tem uma hora que o Criador escolhe um homem, ali aparece numa sarça, que pegava fogo, mas não se consumia, para Moisés. Esse Moisés vai escrever o Pentateuco, a Torá. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, vai trazer 613 mandamentos. E ele mesmo vai trazer, ele mesmo vai explicar, né? A lei, né? A Torá, as mitzvah, mitzvot, 613 mandamentos. É a mesma coisa no Novo Testamento. É que lá Moisés encontrou uma sarça ardente e aqui Saul encontra uma luz mais brilhante, mais forte do que o sol. Lá era o Pai. Qual é o teu nome? Para que eu digo aos filhos hebreus que estão gemendo, que tu me enviaste. Yod, rei, vav, rei, eu sou. Eu sou, digo que eu sou, enviou. Mas esse eu sou estava na terra. Porque em João 8:24, o filho, e Yehoshua diz, se vocês não creem que eu sou, e ele tinha um trigrama, Yud, rei, vav, morrereis nos vossos pecados. O Pai e o Filho é um. É um único Deus. Nem Mateus 19 tem trindade, porque ela está no nome.
em nome, Abba, Ben, Roá, HaKodesh. Pai, Filho e Espírito Santo só tem um nome. E como Moisés recebeu a Torá, as 2 tábuas de pedra, escreveu seus livros, explicou, interpretou. E tinha lá uns 70, lá em Israel, que ajudou Moisés, né? Nesse desenvolvimento da obra de Deus lá com Israel. No Novo Testamento, para as nações, Deus tem um homem também, que escreve 14 cartas, seus pontos. Pedro fala na sua segunda carta, acho que é 1 Pedro 3,14, que os pontos que Paulo escreveu, os ignorantes, os vacilantes torcem, junto com as demais escrituras, para a própria perdição dos ignorantes e vacilantes. Se você torcer, se você recusar o evangelho de Paulo, as 14 cartas de Paulo, você está perdido. Em Gálatas 1,8 ele diz, se um anjo descer do céu, ou Gálatas 1,9, se alguém, um anjo ou alguém, pode ser um anjo, e aí veio muitos anjos, Moroni, para Joseph Smith de Gibril, que se diz ser Gabriel para Mohamed, Maomé, anjo de 24 de abril, tá todo torto aí esse anjo, entortou o cacu todinho. Anjo assistente para ela, Goldwhite. E que evangelho eles trouxeram? Nada a ver com o evangelho de Paulo. Nem o evangelho do Macalão. Paulo Macalão da Assembleia de Deus é 100% de Paulo. Nem o evangelho de Daniel Bego na Vingre. Na Assembleia de Deus em 1910, no Belém do Pará, o que eles trouxeram era 100% de Paulo. Se você quiser saber, nem o que o William Marrombrana pregou é 100% o evangelho de Paulo. Eu já disse que se o William Branham estivesse aqui, ele estaria dizendo amém à minha pregação. O batizar em nome de Yehoshua Mashiach, porque Jeová, não é Jeová e nem Jesus, não permitiu. Ele ia a Jerusalém com 1 milhão de Bíblia que Levi Petros de Estocolmo. Estocolmo tinha enviado na frente. Finlândia, não? Suécia, Finlândia. E Deus não deixa o William Branham aí. A cruzada, a campanha estava pronta. Ele tinha o dom de discernir os segredos dos corações, de curar o câncer, mas ele não tinha a palavra original. Não irás! E não foi. Tentou ir, passou mal. Tentou ir, teve que ajoelhar no aeroporto, e Deus dizia a ele, não vá. E ele era questão de doutrina, não? Não é a hora, não é o tempo, e também não é você que vai fazer isso. Não diz a Bíblia em Apocalipse 14 que os 144 mil terão nas suas testas o nome do Cordeiro e o nome do Pai do Cordeiro. Um Deus, um único Deus. Alguém me diz, se você mostrar no Velho Testamento, que tem gente que crê que Jeová é um dos 72 Elohim, acha que o mundo, as terras, os continentes, está dividido aí e 72 Elohim estão brigando. Tem outro pregando que vai descer no cavalo, numa nave, 72 Elohim, quando o mundo estiver pronto a virar poeira nuclear, eles descem para intervir. Eu não creio nisso. Também nem creio na destruição do planeta. Não vejo 72 Elohim dentro de um cavalo, de uma nave lá em cima. Alguém diz, a Torre de Babel era um lança-foguete, eles iam chegar no cavalo, nas naves dos Elohim. Minha Bíblia não diz isso, não. Eu sei que o Mombrana disse que nos dias de Noé houve uma explosão lá que desalinhou até o eixo da Terra. E ele vai alinhar com esse terremoto de Apocalipse 6 aí, que vai mover dos lugares todas as ilhas, cidades, montes. E aí, no milênio, não vai ter as 4 estações, né? Como antes de Noé não havia as 4 estações, vai voltar a ser como era antes de Noé. Né? Isso aí eu creio. Mas negócio de cavalo, voador, 72 deuses, não. Me mostra aí uma escritura na Torá de Moisés que só tem um Deus. Olha Deuteronômio 32 e 39, Jeová diz, além de mim, não há outro Deus. Se você quiser Isaías 43, 11, depois de mim nenhum Deus se formou. Não terás outros deuses diante de mim. Na tábua de pedra é o primeiro mandamento da Torá. Isso aí eu creio. Creio que, como Moisés era o líder para os Ihudim, os judeus, os hebreus, Israel,
Eu vejo o Romilson fazendo esforço. Não é Israel, é Israel. Que tem que ser Ial, o nome do país. Para ele tem que ter Ial, do povo tem que ter Ial. Eu já disse aqui que tem um nome na Bíblia aí que deixa confuso os seguidores de Ial, de Iahu. Deixa confuso porque o nome dele é Ierro. Ierroshua. Você chama Josué, o nome dele não é nem Josué, era Roché, José, salvação. Moisés adicionou o Iude. Meu menino estava discutindo comigo, tinha que ser Ierroché. Eu falei, nem isso é. Não foi essa a pronúncia. A pronúncia é Ierroshua mesmo. Bom, já me convenci que o nome do Eterno é Ierro, não? Mas deves invocar o nome do Filho, deve ser batizado no nome do Filho. Se com tua boca confessares que Yehoshua é o Senhor e no seu coração crê que o Pai, Deus e Jeová o ressuscitou dos mortos, será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Sim, que fique claro, Moshe, teve uma experiência aí e liderou Israel. A sarça ardente, né? Em Êxodo. E Paulo, em Atos 9, teve também sua experiência para liderar as nações. Eu não tenho mensagem, eu só estou aqui para colocar no lugar o que Paulo pregou, Saulo de Tarso pregou. Eu consegui pregar tudo que ele pregou. Colocar no lugar, minha missão foi cumprida. Não tenho que inventar nada. Porque se um anjo ou alguém pregar evangelho diferente de Saul, de Paulo, considere esse evangelho maldito. Você quer arriscar para ir chegar ao céu? O problema é seu, não é meu. Não sou eu que estou lutando para ir para o inferno, não. Tem gente que está lutando. Está lutando para ir para o inferno. Está se esforçando. Para ir ao inferno. Quer ir ao inferno? O inferno tem caminho. Porém, quando você chega lá, ele é cheio de portas. O Mashiach, Yehoshua, disse em Mateus 16, 17, sobre esta pedra edificarei minha Kenessiã. E as portas, ele tem um caminho. Né? Porém, quando chega no inferno, ele é cheio de portas. Quer dizer que cada porta é uma casa. Bem, William Branham conseguiu libertar a gente das casas do inferno no século XX, no nome de Jesus Cristo. E eu estou crendo que hoje, em nome de Yehoshua Mashiach, filhos e filhas de Deus vão se libertar das casas do inferno. Até Lutero libertou filhos e filhas de Deus em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Você quer dizer que o nome Yehoshua Mashiach é mais fraco do que Pai, Filho e Espírito Santo? A trindade, títulos, ou o nome de Jesus, a marca da besta, hoje, nome católico, te liberta, homem e mulher, das casas do inferno, na terra hoje, que são essas igrejas, em nome de Yehoshua, o Mashiach. É isso que eu estou profetizando. Se é que há algum filho de Deus, o Filho de Deus, a escutar essas pregações nessa hora, a humanidade, os homens, as mulheres não querem ter nada com o Eterno, não querem nem saber do Eterno. E o boi conhece o seu dono e o jumento a manjedoura do seu senhor. Aí ele fala aqui que Israel não conhece, né? Mas aí agora é as nações. Tanta heresia, tanta denominação, tanto ismo, as pessoas não conhecem. Eu não posso ir contra a Bíblia. Minha esposa tem umas plantas ali, uma roseira, estava cheia de formiga, né? Ela queria que eu comprasse um veneno para as formigas, eu disse, eu não posso, né? Provérbios 6,6 diz que esse povinho aí, esse povo chamado formiga, é muito trabalhador, né? Vamos orar a Deus, vamos orar para essas formigas ir para outro canto, né? Mas não pode matar as formigas, eu não vou fazer isso. Nós podemos orar e o Eterno pode ouvir a oração. O boi não conhece seu dono, o jumento não conhece a manjedoura do seu senhor, e esse povinho trabalhador e a formiga, eu não estou falando de rato, né? Que o rato tem a leptospirose na urina, não pode te matar, né?
Deve ter mais cuidado, mas formiga, podemos orar ao Criador para elas ir para outro rumo. Esse povinho que a Bíblia diz que é muito trabalhador, que devemos ser sábios, e os preguiçosos deveria ir ter com uma formiga. Ela armazena o alimento no verão para no inverno sobreviver, né? Termos sabedoria, né? Eu estou cheio de anotação que eu vou pregando. Eu não tenho página 1, talvez eu tenha aqui 10 páginas. Eu não tenho página 1, 2, 3, 4, 5 até a 10. Eu vou pregando, vou vendo o que vai encaixando no que eu estou a pregar. E então prego, por exemplo, eu corrigi outro dia um erro que eu cometi, né? Existe um perigo muito grande de ouvir pregadores e a gente vir aqui e dizer o que eles dizem sem primeiro dar uma conferida, né? Igual eu corrigi aí, fui dizer que Pompeu destruiu o templo, né? Mas ele não destruiu. Depois li bem, graças a Deus, Deus me ajudou, eu consegui corrigir. Esse ele entrou lá, no ano de 64, 63, conquistou Jerusalém. Dizem que ele matou naquela rebelião lá de guerra civil, dos 2 irmãos lá, filhos da rainha Alexandre, né? Ele matou lá 12 mil judeus, estava com 120 mil homens, já tinha conquistado a Espanha, conquistou 5 mil remanescentes lá do gladiador Espartacus, né, de Roma, né? O Crasso chegou a dizer: depois de Catargo, eu libertei Roma do maior perigo, os gladiadores, uma revolta. Mas Pompeu foi lá e conquistou 5 mil, né? Dos seguidores de Espartaco, estava lutando ali contra os piratas, um grande general romano, né? Era o triunvirato, né? Júlio César, namorando com Cleópatra no Egito, Pompeu, o grande general, né? Conquistando a Espanha e outros lugares, até a Judéia, e o Crasso lá lutando na revolta dos gladiadores lá contra Esparta. Tudo isso é fato, documentado, né? Mas dizem que quando Pompeu entrou no templo dos judeus, na Judéia, é claro, ele profanou o lugar santo, porque ele não podia entrar ali, ele entrou. E ele queria levar o Deus dos hebreus para o panteão. Não tem os Paternocenter, né? Esses grandes edifícios, quando eu era criança. Aqui em Goiânia tem um, é nome romano, mas em Roma tinha o panteão, né? Romano, ou seja, quando os generais, os Césares, conquistavam nações, eles levavam o Deus dessa nação lá debaixo do braço, ou a cavalo, que é a estátua, a imagem, e colocavam no panteão. No panteão romano tinha todas as estátuas de todos os deuses, mas o Pompeu não levou o Deus dos hebreus, porque o Deus dos hebreus é espírito, né? Não é estátua, né? Não é uma estátua, uma escultura, né? Isso deixou o Pompeu intrigado, né? Entrou ali dentro, depois mandou limpar e mandou continuar os rituais, né? Achou estranho, porque todas as nações tinham um boneco lá, né? Um boneco lá, uma escultura, e os hebreus não tinham. E os hebreus diziam: nosso Deus, embora não tenhamos imagem dele, escultura, é o Deus dos deuses, é o mais poderoso. Ele saiu pensando que os hebreus eram ateus, incrédulos. Ué, todo mundo que crê num Deus tem uma escultura de um Deus, e agora os hebreus não têm, Israel não tem. É porque o Deus dos hebreus, e também hoje dos messiânicos, é espírito. Não teremos esculturas. Eu não gosto de escultura, nem de brinquedo para criança, né? Para mim isso é idolatria. Oh, você é radical, chame de que você quiser chamar. Nessa hora aqui, como não tem ninguém me seguindo, e minhas pregações mais espantam do que converte, eu tenho o direito de pregar o que eu quiser pregar aqui, desde que seja a verdade, né? Alguém disse: ósculo, véu e túnica é costume da igreja primitiva. Negativo, isso é mandamento. Tal como Marcos 10, 11, 12 é mandamento. Romanos
7, versículo 2 e 3 é mandamento. 1 Coríntios 7, versículo 10 é mandamento. O que diz esses textos? Se o homem largar a sua primeira mulher, divorciar e casar com outra, ele comete adultério contra a primeira. Então, todo mundo que está no segundo, terceiro casamento, divorciou, você está cometendo adultério contra a sua primeira mulher. Quem divorciou, seja lá o padre, o pastor que te deu o divórcio. Adúlteros não entram no céu. O mesmo texto, no versículo 12, se a mulher der divórcio ao marido, casar com outro homem, ela comete adultério. Então, toda mulher que está aí no segundo casamento, divorciada, está em adultério. Não quer saber se é bispa, pastora, dona de igreja, missionária, cantora, gospel. Você irá ao inferno, depois ao lago de fogo, porque os adúlteros e adúlteras não entram. Romanos 7, versículo 2 e 3. Enquanto o marido estiver vivo, se a mulher for viver com outro homem, será chamada adúltera. 1 Coríntios 7, 10. A mulher não se separe do seu marido. Mas se separar, não te casa de novo. Porque no caso de adultério, eu já expliquei aqui, gente, que a cama fica com mancha. Não é bom dormir numa cama manchada de adultério. Né? Nesse caso, uma separação é até legal. Né? Se a mulher adulterou, o homem não pode casar de novo, mas não é obrigado a viver com mulher adúltera. E se o homem adulterou, a mulher não pode casar de novo até que morra, né? O cônjuge, mas ela não é obrigada a viver com homem adúltero. Né? Se separar, veja que há a possibilidade de separar. Se a mulher se separar, não te casa de novo, mas reconcilia com o teu marido. Mas é claro que essa reconciliação é por causa de alguma discórdia, briga, discussão, não por adultério. Leia Jeremias 3:1. A mulher que ia adulterar já não podia mais receber ela. Isso também está em Malaquias 2. Quebrou a aliança. Casamento é aliança. Desde que a mulher casou virgem, o homem casou puro. Saiu da casa do seu pai e da sua mãe sem tocar em mulher prostituta, sem fazer filho ilegítimo. Aí é matrimônio. Do contrário, se ele não preenche o requisito e ela não preenche, ou se um preenche, o outro não preenche, para mim é união ilegítima. Né? Coisa que só a Bíblia de Jerusalém, em Atos 15, 29, vai dizer isso. Leia a Bíblia de Jerusalém. A tradução diz uniões ilegítimas, diferente das traduções das outras versões. Os tradutores da Bíblia de Jerusalém são melhorzinhos. Mas não quer dizer que esses tradutores lá da França, que moravam lá em Israel, que fizeram esse projeto, que o Papa de Roma mandou parar, na igreja de Santo Estevão, em Israel, Jerusalém, Jerusalém, não quer dizer que eles acertou 100%, não. Mas muita coisa eles acertaram. Por isso que os teólogos dizem que a Bíblia de Jerusalém é a melhor tradução. E é mesmo, gente. De todas que existem, essa é a melhor. Ou você está com a Bíblia em português traduzida do francês achando que é de Jerusalém. A Bíblia é de Jerusalém mesmo. É da escola lá de Israel, de Jerusalém. Deixa de ser teimoso. Mas o ósculo, o véu, a túnica, alguém escreveu isso, né? Eu defendo que só o sumo sacerdote deve usar túnica. Ah, é? E Doca estava fazendo túnica para quem? Ou é da igreja primitiva? E aonde era o Éden? William Branham diz que era no Egito. Lá, Jeová, o Criador, já tinha colocado túnica em Adão e Eva. E os outros lugares? Eu sei, vamos ser sinceros, as pessoas não querem usar túnica. Os crentes, os gospels, os evangélicos, pentecostais, deuteropentecostal, protestantes, neopentecostal, querem usar roupa para andar igual um manequim. Já viu um manequim? Nas lojas. Tá nu, despido. Então essas roupas coladas no corpo, você tá nu, homem. E tem alguns que dizem bem que quando eu entrar no céu, eu quero aquele vestido branco que você quer, não? Sem santificação, Hebreus 12, 14, ninguém vai entrar no céu, não. Ninguém vai entrar no céu, não? Eu estou só pregando. Meu objetivo é pregar e colocar as coisas nos lugares. E Yehoshua, Mashiach, disse em Mateus 16, 17, sobre essa pedra edificarei minha Kenessiá. Eu estava vendo, porque é tanta gente que se diz judeu hoje, não? E na era de Éfeso e Filadélfia é dito lá, sois sinagoga de Satanás.
Vocês que se dizem judeus, que judeu William Branham tinha dito, é quem nasce da tribo de Judá. Judá, né? Quem nasceu dessa tribo é judeu. Isso quer dizer o nome judeu, mas todo mundo hoje quer ser judeu, quer fazer o povo virar judeu, guardar sábado, pagar dízimo, se circuncidar, uma bagunça. Uma confusão. Eu já disse que eu não vou levar 100% para a Torá. O que Paulo trouxe da Torá para as 14 cartas, os pontos, aí eu prego. Porque nem tudo que Moisés pregou é para mim. Eu vou guardar as 7 festas. Festa da semana, festa do Pentecoste, festa do Sucote, das cabanas, festa da Páscoa. Eu não sou obrigado a guardar festas, não. Leia Colossenses 2,18. Ninguém impõe sobre vocês guarda de sábado, lua nova, comer, beber, embora em Atos 15:29 é dito para não abster de sangue, carne sufocada e comida oferecida a ídolos e das uniões ilegítimas, casamento errado. Não? Lua nova, sábados. Circuncisão, ele falou lá, em Gálatas, lá, quem se circuncidar caiu da graça do Mashiach. E chamou esses que vão circuncidar, ou estavam circuncidando, de cães, mutiladores de homens. Está cheio assim no Brasil, o judaísmo crescente, e os cães mutilando, fazendo cirurgia de fimose, de circuncisão, enquanto Paulo não impôs isso, nem Jacob, Tiago, Kefas e Erunã, Tiago, Pedro e João, Atos 15, não impuseram isso às nações. Aí você quer fazer eu virar judeu, você vai fazer outro, virar judaizante, e por uma sinagoga de Satã. Eu não irei, o Mashiach chamou, nas 7 eras, sinagoga de Satanás. Sois sinagoga de Satanás. Dizem que são judeus e não são. Eu estou apontando para o judaísmo, todo tipo de judaísmo. Mas bem, alguém estava dizendo, não, ele fundou um Aquerilá, é keynesiano. Você fala igreja, eu falo keynesiano, no hebraico. Mas alguém disse, não, ele fundou um Aquerilá. O que é um Aquerilá? É uma comunidade. E já havia as sinagogas. Aí ele funda aquele lá, segundo esse da Cabala, do judaísmo, estava dizendo. Aí ele disse, isso era uma comunidade. Eu não vou duvidar, né, que a igreja não, keynesiana primitiva, né, perdão. A keynesiana primitiva era uma comunidade, porque a Bíblia diz que eles vendiam as casas e fazendas e davam aos pés dos apóstolos, teve 7 diáconos lá, que cuidavam dessa oferta, né, para não haver necessidade entre viúvas, órfãos. Então era mesmo uma comunidade, né? Supria uns aos outros, né? Mas ele falou uma coisa interessante, né? Eu vendo ele falar sobre... Tá tentando explicar a história da igreja, né? Ele estava dizendo que até a morte de Trajano, o imperador romano, do Trajano, né? Ninguém era chamado de cristão, cristianismo, cristão, né? Eles viam os seguidores do Mashiach como judaísmo. Lá em Israel, que a gente vê Kefas, Pedro e Erunã, João indo ao templo lá de Herodes, o templo da Porta Formosa, orar, né? Então eles estavam ali entre os judeus. Havia sinagoga, mas eles não, a Bíblia diz que eles reuniam de casa em casa, Atos 2:42, na comunhão, no partir do pão, na singeleza de coração, já não era mais em sinagoga, né? Embora Saul vai explorar, Paulo vai explorar a sinagoga no Chipre, na Fenícia, naqueles países lá vizinhos, né? Damasco, né? Eles davam direito de fazer pergunta, de dar explicação. É aí onde Paulo vai converter as sinagogas inteiras. A de Bereia já estava esperando Paulo com as escrituras, né? Os judeus, a sinagoga lá de Bereia, Atos 17. Foi Saul pregando e eles conferindo para ver se batia, sincronizava, harmonizava com as escrituras. E os bereanos todos creram porque era de acordo com a escritura. E era a Torá, eles conheciam a Torá e Paulo pregava, não. Isso aqui encaixa em tal lugar, isso aqui alinha em tal lugar. E aí eles creram lá em Bereia. As outras era a oportunidade.
que era dada a Saul, Paulo, para pregar, né? E lá em Jerusalém, Jerusalém, eles reuniam nas casas, mas usava o templo, porque o templo estava num lugar sagrado, né? Kefas ia orar, não curou o coxo, não ia orar na hora nona, parece. Mas eles não tinham, eles eram judeus, vestiam igual judeu, eram israelitas das 12 tribos, mas estavam com uma mensagem diferente da Torá de Moisés, ou dos fariseus, ou dos saduceus, ou dos zelotes, né? Mas Jerusalém estava sob o domínio romano, né? Você sabe que no ano 37 era Calígula, né, o imperador, né? Do ano 37 ao 41, né? Do ano 41 ao 54, o imperador era Cláudio. Aí o livro de Atos dos Apóstolos conta que Cláudio expulsou os judeus. É aí que Áquila e Priscila vão embora. E lá em Romanos 16, Paulo diz que os dois apóstolos antes dele em Roma foi Andrônicos e Júnior, que fundou a igreja lá em Roma, né? Nessa expulsão de Cláudio, o imperador romano do ano 41 ao 54, quando acabou essa expulsão, os judeus foram voltar. Aí essa igreja de Roma, que é onde vai nascer o cristianismo, tinha se corrompido. Eles tentaram fundar uma segunda igreja e foi esmagado. Aí você sabe que o Papa atual, o Francisco, é o de número 265. Diz que é o 266, mas vamos tirar Kefas, Pedro, dessa lista aí. Então Roma já teve 265. Embora eles estão falando que é 266. Cláudio veio do ano 41 ao 54. Então veio Nero. Do ano 54 ao 68 ele reinou em Roma, né? Não foi fácil. Enfrentar Nero não foi brincadeira, né? Colocou fogo em Roma, tocou violino no Monte Vespúcio, né? E culpou os crentes, né? Então, depois vem Trajano, do ano 98 ao 117, né? Você tem Tito lá no ano 70, Vespasiano, você tem Tito destruindo Jerusalém. Vem o Trajano, do ano 98 ao 117, e no ano 117 veio o Adriano, imperador romano. Dizem que ele prometeu levantar o templo dos judeus novamente, mas não cumpriu, né? Isso. Ao contrário, ele colocou foi uma estátua de Júpiter no lugar sagrado, né? Ainda mudou o nome Judéia para a Palestina, né? Essa problemática que estamos vendo hoje, os palestinos querendo tomar Jerusalém, a Judéia para eles, né? E depois, o tempo passou, veio o ano 325, lá o concílio de Nicéia, Helena, mãe de Constantino é quando oficializa o cristianismo, a igreja, né? Surge a igreja casa com o Estado, né? Mas até o primeiro século não tinha esse nome cristianismo, não. E nem igreja, né? Eles chamavam lá Kenessiá ou Querila, né? Uma comunidade, né? Com Paulo, que convertia nas sinagogas, e Rudins, vemos as congregações nas casas, né? De Nifas, Áquila e Priscila, de diversos irmãos aí nas cartas de Paulo. Não vemos construindo templos. Nós não vemos as comunidades, as congregações com Saul, Paulo construindo templos, né? Então essa aí é a história a história dos marciânicos, né? Até o primeiro século. Depois a coisa foi chamada de igreja, de cristão, de cristianismo, cristão, religião oficial do Império Romano. E hoje nós nos encontramos aqui caminhando para o final do tempo das nações, dos gentios, conforme Atos 15, né? Dentre as nações, os gentios, Deus está tirando um povo para o seu nome, mas o nome volta agora no fim.
No final da era de Laodiceia, estamos dentro da era de Laodiceia, mas abriu-se uma era efesiana para voltar a batizar em nome de Yehoshua Mashiach. Também aguardamos um profeta. Tem muita gente dos ismos, bramitas, aguardando um profeta, uma nova mensagem. E eles estão com a vida toda embaraçada, enrolada, casado 2, 3 vezes com casamento de divórcio. Quando eu converso com eles e cito Marcos, capítulo 10, versículo 11 e 12, eu digo, como é que fica a sua situação? Se o Mashiach, Yehoshua, diz que se o homem divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. Pois é, estou esperando um profeta mais alto do que o William Branham, uma mensagem mais alta do que o William Branham. E como você vai escapar de Marcos 10, 11? Não, Marcos 10, 11, o Senhor Jesus estava pregando para a geração dele. Ah, é? Tá errado. Como que você, mulher, vai escapar de Romanos, capítulo 7, versículo 2 e 3? A mulher está ligada ao marido enquanto o marido viver. Se ela for viver com outro homem, será chamada adúltera. Morto o marido, está livre para casar com quem ela quiser. Estamos aguardando um profeta mais alto do que o William Branham para resolver esse problema. Ou então, no milênio, como disse o William Branham, ninguém vai ter companheiro errado. Eu quero dizer uma coisa aqui. Os santos da primeira ressurreição, os que morreram e vão ressuscitar, e Yehoshua Mashiach, Yehoshua disse em Lucas que esses não se casam e não se dão em casamento, os filhos da ressurreição. E outra coisa, quando William Branham pregou casamento e divórcio em fevereiro de 1965, isso tem 58 anos, vai fazer 59 anos. E o William Branham diz, é para o meu tabernáculo, não é para outras igrejas. Então não adianta tentar consertar ou basear sua vida errada na mensagem do William Branham. Você precisa voltar para a Bíblia. Descase-se. Descase-se. Ou então, se você morrer como adúltero, seu tabernáculo não te salva, a mensagem, as fitas do Mombrano não te salva, apertar o play que José Brano manda apertar não te salva, denominação e igreja não te salva. É melhor se alinhar com a Bíblia. E alguém pergunta, pode confiar na Bíblia? Para mim, pode. Sei que tem os erros dos tradutores, mas é pouca coisa, gente. É mais questão de transliterar nomes que não podem ser transliterados, mudar nomes que não podem ser mudados para português, espanhol, inglês, diversas línguas, né? O nome não se translitera. Eu já disse aqui que eu viajei 10 países com meu passaporte. Meu nome foi André, irmão André, Frei André. Se eu tivesse ido nos Estados Unidos, seria Brother André. O nome não muda. Então, não há problema na Bíblia. O problema é com os tradutores, que traduziram algumas coisinhas erradas, que é fácil de corrigir. A menos que você seja um incrédulo e não quer se corrigir. Fica aí esperando o milênio. Morrer em adultério, você vai para o inferno. Bramita, cacuísta, católico, protestante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal. Eu aconselho a alinhar com as escrituras. Mas a Bíblia toda está errada. Não. Algumas coisinhas que vêm para a ordem nesta hora. Meu irmão, me diz assim, quando você pregar, não persiga ninguém, não. Eu não persigo ninguém. Agora, também não vou ficar calado diante de heresia, de ismos, de seguidores da mensagem do William Branham, de organizações, de denominações. Nem Paulo ficou calado. Ele chamou aquele judaizantes lá que mutilava os outros com circuncisão de cães. Ele entregou Hermineu e Alexandre o Fundidor a Satanás. Ou aquele rapaz lá que tomou a madraça lá em Coríntios capítulo 5, entregou a carne do rapaz ao diabo. Alguém me perguntou, mas por curiosidade, dizendo isso aqui não tem no evangelho, nos 4 evangelhos, fala Jesus, né? Eu citei as escrituras lá de Jó e de Lucas, né, onde Yehoshua disse
a Kefas, a Pedro, Satanás me pediu para se andar com você. E eu orei por você. Orei por você, Kefas, Pedro. Quando te converteres, confirma a fé dos irmãos. E lá em Jó 6:2, Satã, o adversário, o arqui-inimigo, que no judaísmo eles acham que é um mau pensamento, um mau desejo, que não existe diabo. Ou, como muitos estão pregando, que o diabo é a mão esquerda do Criador e Jesus é a mão direita. É cada absurdo. Satã, o arqui-rival, inimigo de Jeová, pediu Jó, me entrega Jó, que eu faço ele blasfemar contra você. Me entrega Jó. E Jeová entregou, você não vai arrancar a vida dele. Mas você pode fazer o que você quiser fazer. E é claro que o diabo não ia colocar um resfriado, uma gripezinha em Jó. Ele pode botar uma doença num servo de Deus, na lista de doenças que ele pode botar, ele vai botar a pior, ele botou uma lepra da planta dos pés ao casco aqui da cabeça, né? O couro cabeludo, né? E Jó, para se aliviar, precisava de uma telha para passar nas grangueiras, arrancando a secreção, pois. Mas não blasfemou, não amaldiçoou o Criador Jeová. Só falou coisas boas de Jeová. Eu não persigo ninguém, não. Mas acredito que para voltar ao céu, estou com 51 anos de idade. Acredito que para voltar ao céu, estou caminhando com a Bíblia. Há 35 anos. Há 35 anos eu caminho com a Bíblia. Meu marco zero foi a Igreja Batista, quando eu tinha 15 anos de idade, em 1988. Hoje eu estou com 51. Da Batista, eu fui para a Assembleia de Deus de 88 a 95. De 95 a 2012, tive quase 17 anos no Tabernáculo da Fé e fiquei 10 anos no Cacu. E tem gente que escreve e diz assim: vai ser difícil alguém crer em você, André Lima. Você defendeu e pregou o Cacu 10 anos. Mas Cacu não é meu marco zero, não. Meu marco zero é a Batista em 88 com 15 anos. Ou isso não conta? Os quase 7 anos da Assembleia de Deus, de 89 a 95, também não conta, não? Ou os quase 17 anos de Tabernáculo, de 95 a 2012, não conta, não? Mas meu marco zero, assim, quando eu comecei a buscar conhecimento, foi na Batista, né? Quando eu comprei uma Bíblia, né? Com 15 anos de idade, não parei. E sei que para voltar à glória, que Judas Iscariotes, o filho da perdição, ele veio do inferno e voltou ao inferno. Tem muita gente que veio do inferno e vai voltar ao inferno. Mas filhos de Deus vieram da glória, da eternidade dos céus, e quer voltar aos céus. E nesse caminho tem que enfrentar o diabo. Aí eu posso dizer que eu quase não falo do diabo, né, nas minhas pregações, mas eu vou admitir aqui que tem 35 anos que eu estou lutando contra ele. Eu vi lá Paulo. Paulo controlava o diabo, ao ponto que se alguém pecasse lá, como o rapaz tomou a madraça, ou tivesse na mensagem de Paulo, desviasse, estivesse atacando a mensagem de Paulo, Hermineu e Alexandre o Fundidor, Paulo entregava a Satanás. Isso aí está mostrando que Paulo era um servo de Deus, que a doutrina de Paulo, essa doutrina era de Deus, e que o diabo não tinha nada a ver com Paulo, pelo contrário. No caso dos rebeldes, Paulo controlava. Paulo avisou, Saul avisou, ó, que ninguém tome a Santa Ceia, o pão, o vinho, o cálice, indignamente. Se você tomar, você vai adoecer, você vai morrer. Morte ali é prematura, você vai morrer antes do tempo. E o diabo vai vir contra você. Você está indigno? Então não participe. Examine o homem a si mesmo. Se estiver indigno, participar da Santa Ceia, serás réu, culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, a congregação era de Deus. A doutrina, essa doutrina era de Deus. Paulo era um servo de Deus, mas o diabo estava rondando ali para ver se tinha algum rebelde. Homem rebelde, mulher rebelde. Para tragar. Para adoecer, para fazer morrer prematuramente ou para ficar fraco. Eu entendo
que quando alguém crê no Mashiach, Yehoshua Mashiach, e vai para as águas e é batizado, zerou. É perdoado todos os pecados. Mas Hebreus 6 diz que é impossível que aqueles que foram iluminados e provaram a boa palavra de Deus, o dom de Roa, HaKodesh, o dom do Espírito Santo, e caíram de novo, sejam renovados para o arrependimento, porque quanto a esses, eles crucificam o Filho de Deus novamente, pela segunda vez, e o expõem ao vitupério. Então, se alguém crê nessa doutrina, deve entender que desde o batismo, quando é batizado em nome de Yehoshua Mashiach para o perdão dos pecados, do Mashiach Yehoshua para o perdão dos pecados, e ali foi perdoado, não pode brincar. Não pode brincar, porque aqueles que caem, é impossível que seja de novo renovado para o arrependimento. A caminhada cristã é só ida, não tem esse negócio de voltar atrás e para o mundo, para o pecado, para as igrejas, para as falsas doutrinas. Agora eu vou voltar para a fé de novo. Não é assim não. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, senão não é digno do reino de Deus. Senão não é digno do reino de Deus. Bem, o que poderia parar um carnaval? O que poderia parar, fechar bares, cinemas, igrejas? O que poderia fechar motéis? Dar-se uma freada na prostituição, na imoralidade, na irreverência? Vírus. Não viu o Covid-19? Não fechou tudo? Mas os cientistas foram lá, os médicos, e criaram vacina. Aí tirou as máscaras, o povo voltou a pecar. Não quer dizer que não haverá outros vírus. Eu até penso que as doenças que vai exterminar a humanidade, né? O grande parte da humanidade já está aí. Alguns dias está na Antártida, né? No Polo Norte, Polo Sul, que está degelando. Degelar aquilo lá, descongelar, vai ser um perigo, porque vai vir doenças que exterminou civilizações. Eu só não sei se os cientistas médicos vão ter tempo. Quando vir vírus terríveis, mortíferos, vocês vão dar tempo de fazer vacina, né? E faz a vacina, não é nem as orações dos crentes, dos evangélicos, dos pentecostais, protestantes, deuteropentecostal, não é o pentecostal que manda a doença fora da terra, não. É a ciência. Mas tem uma hora aí que a ciência não vai conseguir resolver o problema da humanidade. A humanidade está irreverente. Eu estou caminhando para encerrar a minha pregação. Eu disse que ia ler Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Os judeus dizem, chamar Israel, Adonai Elohim, Adonai Had. Ouve, ó Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é o único. Eu vou dizer, chamar Israel, o eterno, e Jeová é o único. Porque Adonai, Elohim, isso aí foram vocais que os massuréticos, os judeus eruditos de Tiberíades, adicionou ao tetagrama. Yud, Rei, Vav, Rei, YH, WH, vocalizando, né? Mas agora o nome voltou, é Yehoshua Mashiach. E eu leio aqui Hebreus, diz que eu preciso ler esse versículo. Hebreus 12:1. Portanto, também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo fardo e pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame, o alvo, né? Que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o incitador, o autor e consumador da fé, Yehoshua. Que em vez de alegria que lhe foi proposta, sofreu a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição por parte dos pecadores, para não vos deixar de fatigar pelo desânimo. Vós ainda não resistisse até o sangue em vosso combate contra o pecado. Então, Saul está dizendo aqui, livremos-nos de todo peso. É tanto peso.
É tanta coisa que não pertence a Deus, que está aí virando fardo pesado, igreja, templo, nave, congregação, pastores, comedores de dízimos e ofertas, glutões. Devemos nos livrar de todo peso. Jugo desigual, uniões ilegítimas, seduções, imoralidade, roupas imorais, sexy, vícios, álcool, cigarro, droga, pornografia. Livremos-nos de todo peso. Aí Paulo diz assim, e do pecado. E do pecado também. E o pecado que nos envolve. Cada ano que passa, década, geração que passa, o pecado fica mais atraente, mais belo, mais formoso, mais bonito, mais prazeroso. E Paulo está dizendo aqui, livremos-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Eu posso dizer, assim, usar a internet bem usada não é pecado, mas mesmo usando bem usada, você corre o risco de pecar, porque a pornografia está solta nas redes sociais. Facebook, YouTube, Quai, TikTok, né? Se não quer pecar, melhor sair disso, né? Corramos com perseverança para o certame, o alvo que nos está proposto. E aí diz aí, ó, que o Mashiach, Yehoshua, lutou contra o pecado, até derramar sangue. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição por parte dos pecadores, para não vos deixar fadigar pelo desânimo, vós ainda não resistisse até o sangue em vosso combate, luta contra o pecado. E lá no tempo do Mashiach não havia essas redes sociais, internet, esse monte de entretenimento, diversão, monte de pecado, monte de nudismo, roupa sexy, striptease que tem aqui hoje. Eu estou terminando a minha pregação. Simplesmente estou terminando a minha pregação nesta hora, mas devo falar sobre as casas do inferno. Né? O caminho do inferno, a caminho que ao homem parece ser direito, ser certo, correto. Mas o problema é o final do caminho. Veja os nomes blasfemos: Assembleia de Deus, Adventista, Metodista, Quadrangular, Luterano, Metodista, Preteriano. Ora, com esses nomes aí bonitões, qualquer um entra dentro das igrejas. O diabo é muito sagaz, é muito esperto. Né? Todas as igrejas pertencem a ele, mas ele sempre está lançando aí Igreja da Canela de Fogo, Igreja Cidade do Fogo, Igreja do Fogo, Igreja do Shekinah. Sempre vem com os nomes, pegando alguma coisa da Bíblia, botando um nome bonito para atrair os ignorantes, os vacilantes. Mas há caminho que ao homem parece direito e o fim é a morte. E quando você chega no fim do caminho, é o inferno. Embora a Bíblia diz que o abismo, os nomes blasfemos, as portas do inferno iriam subir para a terra. O próprio Mashiach diz isso. Yehoshua. As portas do inferno não prevalecerão contra mim aqui nesse ano. Quer dizer que ia subir. E quem eram as portas do inferno? Nos dias de Yehoshua Mashiach, pregando 3 anos e meio lá na Judéia. Leia Mateus 23:15, ele chama aquelas sinagogas, não é só em Apocalipse, na era de Éfeso e Filadélfia, a qual ele chama sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são. Leia Mateus 23:15, ele diz que aquela sinagoga, quando conseguia fazer um prosélito, um convertido para ela, transformava a pessoa 2 vezes mais em filho do inferno. E não havia salvação. O Mashiach ia na sinagoga para ensinar, tentar arrancar alguém de lá. Paulo, Saul ia na sinagoga para isso também. Mas hoje o judaísmo está aqui. Eu não sei nem o que fazer. Com tamanha incredulidade das pessoas, você tenta explicar o Novo Testamento. Para um judaizante, logo ele diz que o Novo Testamento é inspirado pelo diabo. Eu vou dizer o quê? Pessoa dessa está perdida, gente. Os judaizantes, os que se dizem judeus, estão indo para dentro das sinagogas hoje. Há caminhos que o homem parece ser direito, o final é a morte.
E as casas do inferno subiram para a terra e as almas estão encarceradas. Pregar Jesus hoje é a marca da besta. A letra J não tem 500 anos, foi inventada por Jean-Georges Tricino, embaixador do Vaticano lá em 1524 na Alemanha, no tempo de Martim Lutero, a serviço do Papa Leão X. Já disse, com William Branham, usando o nome de Jesus, até que teve efeito, mas hoje, se você usa o nome de Jesus, você vai ficar preso. E a libertação hoje não está no nome de Jesus. Estamos numa era efesiana que se abriu dentro do final da era de Laodiceia. É hora de voltar à palavra original. Portanto, quer ser liberto? Pare de orar em nome de Jesus. Pare de jejuar em nome de Jesus. Pare de pregar o nome de Jesus. É hora de pregar Yehoshua. Yehoshua Mashiach. Esse é o nome que salva. Ou então você vai ficar preso e nada vai te libertar. Se o nome de Yehoshua, católico, você católico. Se o nome de Yehoshua Mashiach, você protestante, luterano, metodista, batista. Se o nome de Yehoshua, você pentecostal, Assembleia de Deus, quadrangular, deuteropentecostal, Deus é amor, casa da bênção, Brasil para Cristo. Se o nome de Yehoshua, você da Universal, da Mundial. Está escrito bem grande lá, né? Jesus é o Senhor. Se o nome de Yehoshua, você é da videira, luz para os povos. Renascer. Se o nome de Yehoshua não te libertar hoje, mais nada te liberta. Se você não voltar ao nome verdadeiro em hebraico, a pronunciação correta, mais nada te liberta, você vai ficar preso. Nas casas do inferno que subiu do abismo para a terra. Eu estou terminando, onde Paulo diz aqui que devemos nos livrar do peso. De todo o peso. E também nos livrar do pecado. Aí eu quero encerrar com isso. Ainda dizendo essas palavras. Quando você cometeu seu primeiro adultério, sua primeira mentira, seu primeiro roubo, tomou seu primeiro gole de bebida alcoólica, fumou sua primeira maconha, seu primeiro cigarro, sua primeira prostituição. Quando você deixou a fase da inocência, era uma criança. No inferno não tem criança. Presta atenção no que eu estou dizendo. Não há crianças no inferno. Mashiach Yehoshua disse, deixai as criancinhas vir a mim, porque de tais é o reino de Deus. Então, quando você começou a cometer seus pecados, saindo da infância, da inocência, da idade de criança, e indo virando um pecador incrédulo, você permitiu com o pecado, as correntes do inferno te amarrar. Mesmo os que estão casados, divorciados dentro das igrejas, estão amarrados com as correntes do inferno. Há o caminho para o inferno, para as casas, as portas do inferno, casas do inferno. Mas para chegar lá também há as correntes do inferno, as correntes onde os demônios te amarram. Você não pode ver com os olhos físicos. Tem gente dizendo assim, se descalcificar a glândula pineal, você vai ver. Eu acredito que nem descalcificando glândula pineal, você verá. Que você está aqui na carne e sangue, mas há correntes. Quando você peca, você dá direito ao demônio, ao poder demoníaco, ao diabo, a Satanás, aos demônios te amarrar. Se você viver em pecado, você está todo amarrado. É por isso que não tem jeito de sair de dentro das igrejas. Porque para sair, em primeiro lugar, tinha que quebrar os grilhões das correntes. E como as correntes vão ser quebradas se as pessoas não querem deixar o adultério, a mentira, as drogas, a roupa colada no corpo igual linguiça toscana e calabresa? Eu estou vendo a igreja degenerar, fazendo degeneração, igreja lesbiteriana. Como é que vai ser liberto, gente? Igreja Cidade Refúgio, da Lana Rove, né? Ela é casada com uma mulher. Como é que vai ser liberto? Eu estou dizendo que a igreja não liberta. Então era para sair do adultério, da mentira, das drogas, dos vícios. Mas as pessoas estão indo para as igrejas mais profundas. Casas do inferno, mais profundo ainda no inferno. Grilhões, cadeias, correntes, piores ainda.
Como é que vão se libertar? Porque para sair do inferno, as correntes têm que ser quebradas, né? E estamos vendo mais igrejas do diabo e piores, como nunca houve na terra, sendo criadas e invadindo as ruas. E o povo que era crente vai se converter em lésbica. E o povo que era crente de igreja vai se converter em sodomita, homossexuais. As pregações estão aí. Até as traduções dessas Bíblias vão ajudar a não ver que é o fim. Você era inocente quando era uma criancinha. Se morresse, ia para o paraíso. Mas você pecou. E ao pecar, as correntes do inferno te amarrou. Aí agora só a verdadeira pregação da palavra original e o nome de Yehoshua, Mashiach e Yehoshua, para fazer essas correntes do inferno ser quebradas, para você sair das casas dos infernos, que são as organizações, os templos de igrejas, denominações, os ismos brahmitas, esses tabernáculos. Como é que você vai sair? Ainda tem gente que diz assim: eu quero ir para o inferno. Quer gemer? Quer chorar? Quer sentir dor? Quer estar onde o fogo é quente? Quer ir para lá, já está acorrentado com o pecado, não quer deixar o pecado? Quer ir para as trevas, a escuridão, onde não tem criancinha, bebezinho? Não tem crianças no inferno. Elas não vão para lá. O Mashiach diz que delas é o reino de Deus. Você quer ir mesmo para o inferno, onde o bicho não morre? Onde o fogo não se apaga? E não precisa morrer para ir para o inferno, não. Onde você vê uma mulher que antigamente o striptease era na rua, agora está nas lives, está nos corais de igreja, está nos púlpitos de igreja, está nas plataformas, está dentro dos templos, está nos podcasts, né? Os podcasts da vida, é o tempo da internet, né? Das redes sociais, as mulheres com os peitos de fora, quase totalmente fazendo podcast dizendo que é pastora, dizendo que pode casar de novo. Bem, esse tipo de gente não vai ao céu. Não dará gritos de júbilo, de vitória, não fará aclamações, não dará louvores, fará louvores como os salvos farão no céu. Mas eu termino a minha pregação nesta hora com as palavras de Saúl, de Paulo em 1 Coríntios 15. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? O arguilhão é um ferrão. No momento que um murimbonde, uma abelha, injeta o ferrão em você, acabou a força dela, o poder dela. Nesse caso, na cruz, o ferrão da morte, do pecado, foi cravado na carne do Mashiach, do Emmanuel, Deus conosco. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, ele tomou o nosso lugar. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, raiz de uma terra seca, tomou nossas dores, doenças, nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E agora, pelas suas pisaduras de Yehoshua, Mashiach, Yehoshua, somos sarados. Você tem que caminhar como ele caminhou. Sede meus imitadores, disse Paulo, Coríntios 11, como eu sou imitador do Mashiach e Yehoshua. Olha que Jeová, Deus o Pai e seu Filho, Yehoshua Mashiach, abençoe essa pregação nesta hora. Amém.